Olá pessoal, boa noite. Dando sequência aqui na aula passada, que eu expliquei um pouquinho para vocês sobre a questão do café da manhã e o quanto ele é importante na hotelaria, né, nas redes hoteleiras, por ser uma das refeições principais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a montagem do café da manhã, né? Antigamente, há muito tempo atrás, o café da manhã não era tão visto quanto é hoje no hotel. Hoje ele é uma das refeições mais importantes e como eu tinha falado na aula passada para vocês, ele é uma das primeiras buscas, né, quando as pessoas vão buscar hotéis para se hospedar, ele só perde para Wi-Fi. Então assim, o pessoal valoriza muito, o hóspede valoriza muito essa questão do café da manhã. A gente tem que pensar no café da manhã não uma forma só de fonte de energia e para agradar o cliente. A gente também tem que pensar no marketing. Porque através do café da manhã, por ser uma das principais refeições, a gente consegue ter mais lucro através disso, através do boca a boca. Né? Se eu vou em um hotel e sou bem servida no café da manhã, que é a refeição que eu busco, a primeira refeição que eu busco, eu me hospedei nesse hotel principalmente pelo café da manhã ser muito conhecido, eu vou passar adiante nisso. Então os dois têm que andar lado a lado, tanto o marketing quanto a qualidade para o cliente, né? Prestar um serviço para o cliente de qualidade e ter retornos para a empresa também. Não só em questões de café da manhã, mas voltado para o café da manhã, que é o que é a nossa matéria, o hóspede gosta de ser bem atendido, né? Ele gosta de ser bem tratado, o hóspede gosta de se sentir importante. Então, é sempre o primeiro passo que a gente tem que pensar, em como o nosso hóspede vai se sentir através desse serviço que a gente está prestando. Então, aqui no caso, o serviço é de café da manhã. Então, a gente vai estudar todas as maneiras possíveis de se servir um café da manhã perfeito, né? Sim, entre aspas, de qualidade e que o nosso hóspede saia satisfeito e indique o nosso hotel, né? Ou o hotel que você trabalha, no caso, para outras pessoas. E não só indicação, mas que ele fique fiel ao nosso serviço. Então, todas as vezes que ele voltar, principalmente o hóspede que vem em questão de empresa, em trabalho, então toda vez que ele voltar, ele vai dar preferência para a gente porque ele já sabe como é a qualidade do nosso serviço, principalmente o serviço de café da manhã, que é um dos principais e um dos mais buscados na rede hoteleira, né? Quando a gente pensa nessa questão de café da manhã e entregar um serviço de qualidade para o cliente, a gente tem que pensar que o que for preciso, a gente tem que fazer. Então, se for preciso fazer reforma, se for preciso fazer investimento, a gente precisa fazer isso para ter retorno, né? Não adianta eu querer servir um café da manhã meia boca e ter retorno. Então, para a gente ter retorno, a gente tem que fazer investimentos. Então, isso é um dos pontos importantes, assim. Vamos falar de hotéis pequenos, né? Hotéis grandes, claro que o hotel sempre está passando por reforma, por alguma coisa, mas o café da manhã de qualidade, ele não só abrange um hotel grande, que atende aí 900 hóspedes por dia. Não, ele também atende a pousadas, a hotéis pequenos, que atendem sem café da manhã, pousadas que atendem 30 ou 10. Então a gente tem que pensar num todo, a gente não pode só generalizar para hotéis grandes, a gente tem que pensar em todo mundo, né? Porque tem muita gente que tem condições de se hospedar em um hotel muito bom e tem gente que procura um hotel mais simples porque é o que cabe no bolso dele. E independente do hotel, se ele é grande ou pequeno, ele tem que ter um serviço de qualidade. Então, nessa matéria, a gente vai ver tudo isso, a gente vai pensar num todo. Né? Igual eu falei para vocês na nossa primeira aula, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar no hotel e no cliente. Não vamos só pensar no cliente e quebrar o hotel. E não vamos só subir o hotel e não dar serviço de qualidade para o cliente. Então vamos pensar em todos e buscar trabalhos que valorizam tudo. Como eu falei para vocês, né, ele não era considerado um elemento básico, o café da manhã. Ele era considerado um elemento básico. O café da manhã pronto. Já hoje não. Hoje ele é um dos elementos mais importantes do serviço hoteleiro. Então a gente tem que dar muita atenção para a questão do café da manhã, principalmente porque tem hotéis que não servem almoço. Então, que foi o que eu falei para vocês na aula passada, que hotéis que não servem almoço, a gente pode até colocar umas horinhas a mais, não fechar o café da manhã às 10 horas, a gente pensar em fechar um pouquinho a mais,
E pensar que o hóspede ele vai querer um serviço de qualidade, alimentos de qualidade, para que ele substitua o almoço, já que o hotel não serve almoço. Então a gente tem que pensar em todas essas questões, né? Do café da manhã, que hoje se tornou uma das refeições mais importantes, principalmente quando você vai se hospedar num hotel. O café da manhã, ele é o momento que o cliente tira do dia para sentar na mesa, tomar um café da manhã reforçado. Então, ele busca um atendimento de qualidade, ele busca alimentos bons, variações de alimentos. Então, assim, a gente consegue, através do café da manhã, fazer um atendimento personalizado para o hóspede. E esse é o diferencial, né? A gente tem que ir em busca do diferencial, porque não adianta você ter inúmeras outras opções no hotel e não ter um diferencial de outro, porque basicamente os hotéis sempre possuem o mesmo segmento. Então, se você não tem um diferencial, o que vai fazer o seu cliente se atrair pelo seu hotel, um hóspede? Então, a gente tem que pensar em ter um diferencial. Então, a gente pode usar o café da manhã para esse diferencial, porque com o café da manhã a gente consegue fazer um atendimento mais personalizado e dar o máximo de atenção possível para o cliente. E o hóspede, gente, ele gosta de ter atenção. Claro que eu não estou falando de você ficar conversando, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Nada de ficar conversando coisa aleatória com o hóspede, não, mas o hóspede gosta de ser bem tratado. Ainda mais de manhã, tem gente que gosta de tomar café da manhã bem cedinho. Você chegar num hotel para tomar café da manhã bem cedinho e já topar com um garçom de cara feia, uma atendente de cara feia, quem tá lá na reposição de cara feia também, isso não é legal pro hóspede. Então ele não vai se sentir bem. Então a gente tem que ter um atendimento personalizado, tem que ter educação em todo mundo. E por onde a gente busca isso? Tem que treinar a equipe, gente, tem que ter treinamento. E não é treinar a equipe quando ela entra no hotel, não, quando ela começa, no dia que ela é contratada, não. É fazer treinamento sempre. É treinamento uma vez no mês, ou 2 vezes a cada 3 meses, 3 vezes a cada 6 meses, 4 vezes no ano. Tem que ter treinamento, gente. Tem que ter treinamento, tem que ter motivação. Porque senão o atendente não vai passar um bom serviço pro hóspede se ele também não é bem tratado na empresa que ele trabalha. Então a gente tem que pensar em tudo isso para entregar um serviço bem feito. A outra coisa também que a gente tem que pensar, além da parte do atendimento de qualidade, a gente tem que pensar em tudo, né? A questão do ambiente, a questão dos pratos que vão ser servidos. Eu separei aqui um pouquinho tópicos pra gente falando. Minha gata vai passar aqui no vídeo agora. Desculpa, gente. Seguindo, quanto melhor a qualidade do seu serviço prestado para o seu hóspede, maior a chance do hóspede sair satisfeito e indicar o seu produto, que no caso é o hotel. E sempre que possível, o hóspede vai fazer questão de voltar, né? Se você tratou ele bem, se você entregou um serviço de qualidade, se os seus atendentes foram solícitos, tiraram dúvida, atenderam bem, você pode ter certeza que o hóspede vai voltar. Quando você pega um hotel antigo, né, ou que você trabalha na empresa há um bom tempo, você já sabe quais são os hóspedes que voltam todo ano. Então você consegue ainda mais dar um atendimento mais personalizado para essas pessoas, porque você já conhece elas. Quando eu trabalhava no Rio Quente, tinha um casal, eu não me recordo o nome deles, mas eles iam direto, eles iam umas 4 vezes no ano. E eles sempre se hospedavam no hotel que eu trabalhava. Então, todo mundo já sabia o nome deles, todo mundo já tratava eles, assim, mais do que personalizado, porque a gente já sabia as coisas que eles gostavam de comer, a gente já sabia o horário que eles iam tomar café. E sempre eles deixavam um presente no final para os meninos, para os garçons. Então, assim, quando você vai ficando muito tempo num lugar, você começa a prestar atenção nessas coisas e você sabe, você consegue ter um atendimento melhor. Então, é outra coisa que o atendente tem que ter. Ele precisa ter atenção com o hóspede, muita atenção. Perguntar se o hóspede está com dúvida, indicar locais para o hóspede. Não é só na questão da alimentação que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar em tudo. Da maioria das vezes, o café da manhã ele sai como cortesia do hotel, né? Claro que a gente inclui esse valor na diária, mas assim, a gente fala que é uma cortesia pro hóspede. Então, aí que a gente tem que... Peraí, gente. A gente tem que pensar em produzir da melhor forma possível para agradar o hóspede, né? Por mais que seja um serviço que seja cortesia,
a gente tem que agradar o hóspede. E o hotel que não é cortesia, que ele cobre, a gente tem que servir um buffet de acordo com o que ele pagou. Se o hóspede pagou X valor, eu vou servir um buffet muito mais caro do que o valor, eu vou ter prejuízo. E do mesmo jeito que ele pagou um valor e eu servi um buffet interior, ele vai querer saber o porquê do buffet interior, sendo que ele pagou por X valor. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Vamos começar a falar sobre essa questão do café da manhã de qualidade, né? E pensar em gerar esse café da manhã de qualidade e também gerar marketing para o hotel. Lembrando que, em primeiro lugar, o que vem em primeiro lugar nessa questão toda, não só do café da manhã, mas de qualquer alimentação e de qualquer parte do hotel, mas dando ênfase no café da manhã, que é a nossa matéria, o que a gente precisa pensar é na satisfação do cliente. O cliente tem que ter uma hospedagem e tem que sair satisfeito dali, né? Principalmente se ele estiver indo tirar férias. Então, você não vai querer tirar férias. Primeiro a gente pensa na gente, né? Eu não vou querer tirar férias num lugar que eu não vou ser bem tratada, que não tem umas opções alimentares legais para mim e que o atendimento é ruim, né? Eu não vou querer sair da minha casa para isso eu fico na minha casa mesmo. Então a gente tem que começar a pensar nisso aí. Será que esse atendimento que eu estou proporcionando para o meu cliente me agradaria se fosse eu no lugar dele? Se coloque no lugar do outro e pense, né? Não, eu voltaria nesse hotel sempre pelo atendimento. Quando eu trabalhei em hotel, eu sempre pensava nisso, né? Será que o meu cliente está feliz com o atendimento que eu estou proporcionando para ele? Ou não? Ou será que se fosse eu no lugar dele eu ia gostar disso aqui? Então, para quem já trabalha em hotel, ou para quem já trabalhou e tem experiência em hotel, sabe bem como que é isso, né? E sabe, gente, a gente tem que saber separar o pessoal do trabalho, porque a gente precisa estar sempre com um sorriso no rosto, não aquele sorriso falso, mas a gente está sempre com um sorriso no rosto e ser o mais educado possível, mesmo que às vezes não seja possível ser educado, a gente tem que ser. Então, vamos pensar nessa questão de envolver o marketing e o atendimento satisfatório para o cliente. Primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui sobre essa questão de café da manhã. Vamos pensar no ambiente que a gente vai servir o café da manhã. Pensar no espaço físico, né? Normalmente a gente serve o café da manhã no restaurante, mas às vezes o hotel não tem um restaurante, ele só tem um espaço para ser servido o café da manhã. Então vamos começar, né? O primeiro passo para o café da manhã ser um café da manhã de sucesso, ser a primeira impressão que vai ficar para o nosso hóspede, independente de ser a primeira vez ou não dele hospedado nesse hotel, é planejar o espaço que a gente tem para usar. Então tudo tem que ser planejado. Claro que para isso existem profissionais dessa área, né? A gente tem um espaço disponível, então a gente tem que pensar na distribuição das mesas. Então, as mesas têm que estar postas de uma maneira que o hóspede consiga transitar e o garçom também consiga transitar, o atendente, o que seja. Então, todo mundo tem que conseguir transitar de uma maneira fácil e legal, ninguém trombando com ninguém, ninguém tendo que passar entre as cadeiras apertadas. Então, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente não pode chegar lá e enfiar 300 mesas num espaço que cabe 100. Então, a gente tem que pensar, tudo tem que ser pensado minuciosamente, para agradar não só o cliente, mas o atendente também, né, gente? Porque pensa que dificuldade que não é para um garçom ficar tendo que passar atrás de cadeira toda hora. Além das mesas terem que estar bem distribuídas, o serviço de buffet também tem que estar bem distribuído, né? Para evitar fila. Então, assim, o legal seria que você tivesse que tem como a pessoa passar, né? Mas, claro, eu sei que tem alguns hotéis que não conseguem isso, então vai de ponta a ponta. Para não gerar fila, gente, porque ninguém quer acordar às 7 horas da manhã e ter que enfrentar uma fila para tomar café. Os alimentos, eles precisam estar separados. Nada de só chegar lá e distribuir lá, não, do jeito que vocês pensam que são, não. Não, né? Tem que estar separadinho. Uma das partes que eu mais gostava quando eu trabalhava em hotel era de montar o café da manhã. Então, o que a gente tem que pensar? Em sempre separar, sempre ter lugares distintos nos buffets para as comidas, né? Comida quente num espaço, os frios no outro, as bebidas no outro, os talheres separados, entrando nessa questão de bebidas, deixar as bebidas quentes num espaço, as bebidas geladas em outro espaço. Então, tem que pensar nisso tudo. Esse é o primeiro comecinho
para ter um serviço de qualidade excelente. Né? Além de pensar em toda a distribuição de espaço, a gente tem que levar em consideração toda a estrutura do hotel ou do restaurante que a gente está. Qualidade de utensílio, gente, nada de utensílio que tenha cabo de madeira, não tem nenhum utensílio aqui que eu vou mostrar para vocês. Nada de utensílio com cabo de madeira, porque dificulta a limpeza do pessoal. Então, busque por talheres que não tenham cabo de madeira, talheres impecáveis, tá? Nada de arranhados ou com estraguinhos. Copos, nada de copo trincado. Ah, não, a gente vai servir copo descartável. Pensem na qualidade do copo descartável, tá? Xícara, gente, de maneira alguma xícara casa quebrada. Então, a gente tem que pensar nos utensílios, a gente tem que pensar café, na garrafa de café, assadeira de pão. Então, assim, tudo tem que ter qualidade. Não tô falando pra vocês que tudo tem que ter a melhor marca do mercado, não. Tudo tem que ter qualidade, tá? Quebrou, um novo. Nada de deixar o negócio lá quebrado pro hóspede tentar usar e ver que não funciona, não. Além disso, a decoração do ambiente, gente, tem que ser a decoração mais calma, mais leve, mais tranquila possível, porque o hóspede está acabando de acordar e ele quer ter um dia incrível, então a gente tem que pensar nos mínimos detalhes, nada muito cheguei, nada muito colorido, não, tudo bem calmo. Ah, não, no hotel que a gente tá, tem música ambiente, então música baixinha, leve, tranquilinha, alegre, bem tranquila mesmo. Televisão, a gente disponibiliza 2 televisões, gente, nada de volume exorbitante, volume baixo, para não atrapalhar quem não gosta de assistir televisão de manhã. Eu trabalhei em 3 hotéis, nos 3 nenhum tinha televisão. Se tinha, eu não reparei, mas eu acho que não tinha mesmo, né, que eu trabalhei mais de ano. Depois de pensar nisso tudo, a gente vai voltar para o atendimento do garçom, que é o que eu tô falando para vocês. Tô falando garçom, mas às vezes vocês falam outro nome, é do atendente lá, né? Ele deve seguir o mesmo patamar da questão da decoração de tudo mais. Ele tem que ser educado, tem que estar tranquilo, nada de falar muito alto com os hóspedes, perguntar se o hóspede está precisando de alguma coisa, se o hóspede tem alguma intolerância, ele perguntar, ele oferecer, falar, olha, tal lugar do buffet fica a parte dos intolerantes. Ah, se não tem aqui no buffet, eu posso ver na cozinha se tem alguma coisa. Então, o atendente ele tem que estar sempre solícito com o hóspede para ter um serviço de qualidade, né? Além de todo esse cuidado que a gente está tendo em relação ao ambiente, de ter uma decoração legal, de ter um som legal, de ter atendente de qualidade, a gente tem que pensar também no dentro do hotel. Se eu tenho um restaurante que a cozinha é no mesmo local, eu preciso pensar no barulho que vai sair da cozinha. Gente, não tem coisa pior do mundo do que você tá num lugar e o pessoal da cozinha tá falando tão alto que vocês conseguem escutar lá de fora. Então, não, gente, e isso, gente, se dá treinamento. Isso tem que ser passado no treinamento. Barulho na cozinha tem que ser o mínimo possível, nada de ninguém conversando em cima dos alimentos. Então, todo mundo tem que falar baixo, tem que tomar cuidado com o barulho que vai sair de lá, não só das pessoas, mas de tudo. Às vezes caiu alguma coisa, às vezes caiu uma panela, ou às vezes acontece alguma coisa com alguém. Então, nada de você chegar no seu ambiente de trabalho e ficar conversando com o seu colega na frente do hóspede, falando da sua vida pessoal na frente do hóspede. Então, a gente tem que pensar não só no pessoal que vai atender os clientes, mas também o pessoal que está produzindo para os clientes. Então, isso se dá devido a treinamentos da empresa. Por isso que a gente sempre busca sempre tá dando treinamento pro funcionário, independente se ele é funcionário de 15 anos na empresa ou se ele é funcionário de 5 dias. Precisa ter treinamento. Agora vamos voltar vamos pensar do lado do cardápio, né? Um cardápio legal de café da manhã. Vamos falar num geral. A gente tem que servir um cardápio que agrade todo mundo. Mas, professora, como que eu vou saber se eu vou agradar tal pessoa? Vamos pensar no café da manhã dessa pessoa. Então, vamos colocar elementos básicos de um café da manhã que você faria em casa. Então, o café da manhã, ele precisa ter... e outra coisa que a gente tem que pensar, além de pensar no geral, a gente tem que pensar nas crianças também, né? Porque criança tem um café da manhã diferenciado. Então, vamos lá para os alimentos de qualidade. Lembrando, gente, que essa questão de qualidade... Às vezes, muitas pessoas pensam que qualidade significa dar muitas opções, né, pro hóspede. Não é.
tá? A gente não vamos confundir qualidade com quantidade. Às vezes você pode servir pouquinha coisa, mas desde que seja produtos de qualidade e o atendimento seja bom, o hóspede vai gostar. Uma vez eu me hospedei numa pousada em Pirinópolis e o café da manhã era super simples, mas a qualidade dos produtos e a educação, é uma pousada bem pequenininha. Acho que eles devem servir uns 10 cafés da manhã no máximo, estourando. A qualidade do serviço e o atendimento do pessoal da pousada me faz voltar todo ano, eu hospedo na mesma pousada. E olha que Pirinópolis tem inúmeras pousadas muito maiores, que poderiam me proporcionar várias coisas, mas eu prefiro ficar na menor, porque eu tenho certeza do serviço de qualidade deles. E isso se deu da primeira vez que eu fui, quando eu era adolescente ainda. E mesmo assim, ó, já tem anos e eu sempre vou na mesma. Então não confundem qualidade com quantidade, tá? Eu lembro que o que me chamou mais atenção nesse café da manhã foi uma rosca que é tradicional de Pirinópolis. Então a gente sempre tem que deixar, eu falei isso para vocês na aula passada, que a gente sempre tem que fornecer um produto que seja da regional. Como eu falei, aqui em Goiás a gente sempre serve pamonha. Sempre que a gente vai ter um café da manhã, tem uma pamonha. Então vamos lá, voltar pro cardápio, né? Vamos começar aqui pensando no geral e vamos disponibilizar para os hóspedes sempre alimentos que têm mais saída. A gente consegue perceber o alimento que tem pouca saída e o alimento que tem mais saída. Então, o alimento que tem mais saída, a gente vai fazer ele de uma maneira maior. Então, assim, a reposição de X alimento, vou colocar o pão de queijo, que é um dos que mais sai. A reposição do pão de queijo tem que ser perfeita. Na hora que você vê que está começando a acabar, você tem que ir lá e repor. Porque é o alimento que mais tem saída. O pão de cenoura não tem muita saída, então eu vou colocar uma quantidade legal para o hóspede ver e vou prestando atenção se precisa repor ou não. Às vezes não vai precisar nem repor, mas eu deixo lá para que se acaso um ou dois hóspedes queira, tem lá. Então vamos começar a pensar nos itens que não podem faltar num café da manhã de qualidade de um hotel. Primeiramente, fruta. As frutas que tem mais saída é mamão, melão, banana e laranja. Laranja eu quase nunca vejo no café da manhã. Eu vejo mais banana, melão, mamão, melancia. O mamão, o melão e a melancia, normalmente a gente já deixa ele disponível picado, né? Já deixa ele picado para o cliente só servir no prato. E uma salada de fruta. E aí na salada de fruta vai o que você tem no hotel, o que você sabe que as pessoas gostem mais e tudo mais. Tomando muito cuidado para não deixar a salada de fruta ficar escura, por conta das frutas que oxidam. A banana, a gente sempre deixa ela disponível, uma pencazinha ali do lado. Lembrando que é muito importante que a gente use frutas da época, e se tem alguma fruta típica do lugar que você está, no hotel que você está, é legal também você deixar disponível, porque tem muito hóspede que vai mais, faz esses passeios mais para conhecer a gastronomia da cidade. Bebidas quentes, né? Café, leite, água quente para poder fazer chá. Então a gente deixa a água quente, na lateral da água a gente coloca todas as opções de chás possível. O café, é importante que tenha um café com açúcar e um café sem açúcar. Leite quente e, se possível, no hotel você deixa o chocolate quente já próximo. Não é possível deixar o chocolate quente já próximo, não, já feito. Não é possível deixar o chocolate quente feito, então você deixa o achocolatado junto. Nada de colocar o leite numa ponta e o achocolatado lá na outra, não. Você deixa o achocolatado junto com o leite. Chá, as bebidas quentes são essas, né? Chá, leite e café. E o chocolate quente se tiver, né? Pães, né, que a gente tem que pensar, pão francês, pão de queijo, pão integral. Se tiver algum outro biscoitinho ali, igual eu falei, no Rio Quente a gente servia sempre pão de cenoura, pão de batata, pão de beterraba. Como que tinha um outro pão também, que eu esqueci o nome agora? Esqueci o nome do pão. Então sempre deixem... professora, o meu hotel é pequeno, eu não tenho... pão integral também, francês integral. Eu não tenho essa tanta quantidade, não consigo servir essa tanta quantidade, sem problema, gente. Como eu falei pra vocês, quantidade não significa qualidade. Então a gente tem que... eu consigo servir 3 tipos de pães. Ótimo! Pense na qualidade desses pães. Pães de forma e integral e tradicional mesmo. Biscoito, como eu falei, e os pratos quentes. Ovo mexido,
calabresa, salsicha, bacon. Tem alguns hotéis que deixam disponível o pessoal para fazer tapioca e para fazer omelete. Quando eu trabalhava no Rio Quente, de novo, a gente servia um dia tapioca e um dia omelete. Frios e laticínios, né? Então, presunto, mussarela, peito de peru, queijo Minas, manteiguinha, requeijão. A gente servia creme cheese, não era requeijão. Tudo que está relacionado a isso. Lembrando que sempre que a gente vai deixar um prato disponível no buffet para o hóspede servir, a gente tem que colocar as plaquinhas, tá, pessoal? Nada de servir um alimento sem plaquinha. Ah, mas é tão óbvio, é um pão aqui, mas tem que ter a plaquinha, tá? Tem que ter a plaquinha em todos, mesmo que seja uma alimentação óbvia. Além disso tudo, né, como eu sempre estou aqui falando para vocês, além dessa questão de servir o café da manhã no buffet, a gente tem que pensar no room service. Então, a gente tem que pensar no hotel que serve o café da manhã no quarto. A gente deixa essa opção disponível quando o cliente vai fazer o check-in. Ou, às vezes, o cliente vai ter uma noite romântica, a gente oferece, fala, não, se você quiser, a gente pode servir o seu café da manhã na cama e tudo mais. Quando a gente vai fazer esse serviço de room service, eu falei na aula passada, vou falar novamente para vocês gravarem isso bem. A gente tem que deixar disponível as mesmas coisas que está no buffet. Então, a gente tem que tem que caprichar na decoração da bandeja. Como eu falei para vocês lá na primeira aula que eu estava explicando garde-manger, como são alimentos que na maioria das vezes eles não vão ao fogo, então a gente tem que pensar o máximo possível da visão. A gente tem que chamar a atenção do hóspede na visão, porque a gente não vai conseguir chamar a atenção do hóspede pelo cheiro, né? Porque a maioria dos alimentos aqui, tem alimentos aqui que já vêm prontos. Tipo presunto, mussarela, as vasilhinhas de requeijão, manteiga, mel. Então, a gente, pensando pro lado da comodidade do hóspede, a gente pode levar o café da manhã no quarto e aí a gente pode ver o que o hóspede prefere, o que ele não come, para não gerar tanto desperdício, né? Bom, só de ter um cardápio caprichado pro cliente já é de grande valia pro hotel, né? Já é um ponto a mais. Mas a gente tem que pensar em outras questões também, não só isso. Então, a gente sempre tem que deixar disponível assadeiras e torradeiras, tá? Para os hóspedes fazerem misto. Sempre deixar o ambiente climatizado numa temperatura legal, não muito frio, mas também não quando tá muito calor. E a reposição dos alimentos, que é algo muito importante, que às vezes alguns hotéis pecam, na reposição dos alimentos. Porque às vezes a gente investe tanto em quantidade, em qualidade de alimentos e a gente esquece de fazer reposição. Então, como eu falei para vocês, se vocês percebem que X alimento tem uma saída maior, dê mais atenção para esse alimento quando você for fazer reposição. E tenha funcionários disponíveis para reposição. Não adianta você querer servir 800 cafés e ter uma pessoa só para reposição. Ela não vai dar conta de repor todo o alimento, né? Todas as opções que você tem. Então, pense sempre nessa questão de reposição, não deixar faltar coisa. Começou o buffet servindo bolo de chocolate, eu esqueci de falar de bolo. Começou o buffet servindo bolo de chocolate, veja na cozinha se você tem bolo de chocolate o suficiente para você servir. Ah, não, eu tenho 2 bolos de chocolate e tenho 2 de laranja, então eu vou começar o buffet com um de cada e depois eu reponho. Ou então eu vou começar com o buffet com 2 de chocolate e depois eu reponho e coloco de laranja no lugar. Então, nisso tudo a gente tem que pensar em tudo, tá? A gente tem que pensar nessa questão de reposição, de quantidade de... hoje a gente vai servir 30 café da manhã. Então, você tem que ter a quantidade de alimentos disponíveis para 30 café da manhã. Então, não vai servir 30 café da manhã, sendo que você tem na cozinha para 15 pessoas tomar café da manhã. Então, não, a gente tem que pensar nisso tudo, a reposição tem que ser impecável. Porque você entrega um produto de qualidade para o hóspede lá, o melhor pão de queijo da cidade, o melhor ovo mexido. Só que aí, o que acontece? Não tem reposição. Não tem reposição. Você acha que seu hóspede vai te indicar? Ele vai falar, olha, você vai ter que chegar cedo lá para tomar café porque não tem reposição das coisas. Então, o que adianta? Eu não sei como que tá no Rio Quente hoje, mas na época de prato quente a gente servia pão de queijo, torrada, pamonha, bacon, calabresa, salsicha. O que mais que tinha?
e ovo mexido e ovo cozido. O ovo cozido, ele quase não saía, mas um dia que a gente não fazia, o hóspede procurava. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão da quantidade também. Igual o ovo cozido não sai tanto, então eu vou fazer um pouco mais de ovo mexido e vou deixar menos o ovo cozido, mas eu vou deixar lá, vou deixar ele disponível. Então não é só a gente pensar no visível e na qualidade, não, a gente tem que pensar nessa reposição, a gente tem que pensar na mão de obra, né? A gente tem que levar para um todo, porque se você não consegue ter um serviço de qualidade geral, você não vai conseguir atingir o marketing do seu hotel e fazer com que o seu hotel seja conhecido. Você pode prestar atenção que se você faz uma pesquisa rápida no Google sobre hotéis, a primeira coisa que aparece é o café da manhã. O café da manhã de X hotel em X lugar é o melhor, o custo-benefício da hospedagem é melhor, porque o café da manhã é cortesia e tudo mais. E não só para hotéis, pessoal. Em todo lugar que você vai, as pessoas valorizam muito café da manhã de padaria, café da manhã para o funcionário. Então, todo mundo valoriza muito café da manhã. Por ser a primeira refeição da gente, a gente dá maior atenção para essa refeição. Então, vamos pensar, né, num geral, para a gente entregar serviços de qualidade para os nossos hóspedes. Porque não adianta a gente ter várias opções no hotel, ou igual, né, ter parque aquático, ter piscina, ter isso, se a gente não consegue ter uma alimentação legal que chame a atenção do nosso hóspede. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao café da manhã, pode me perguntar no grupo. Hoje eu não vou passar atividade para vocês. Hoje, essa semana, eu vou deixar vocês mais tranquilos. Todo mundo fez atividade da semana passada, foi bem legal. Então, essa semana não tem atividade, espero que vocês assistam o vídeo. E se alguém tiver qualquer dúvida em relação à montagem de café da manhã, ou alguém que já trabalha em hotel e quiser contar como que é o café da manhã do hotel, eu vou estar online no grupo, a nossa aula é das 7 às 8h30. Então, é só vocês falarem lá e a gente conversar e bater aquele papo legal que sempre a gente bate. E qualquer dúvida eu estou à disposição, lembrando sempre, cuidem da saúde de vocês, cuidem da saúde mental, da saúde física, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, evite aglomeração, né? Vamos tomar o maior cuidado possível aí para a gente conseguir vencer esse ano e vocês formarem logo logo. No mais, muito obrigada e até a próxima aula.